Então, boa tarde a todos e vamos, então, dar continuidade, né? A nossa leitura, o paradoxo do gozo, o gozo da transgressão, parêntese, a pulsão de morte segundo Benfield. Vocês não ouvirão hoje a continuação do meu discurso. Não escutarão por razões que me são pessoais. A interrupção dessas férias para mim foi, com efeito, ocupada pela redação de um trabalho para o próximo número de nossa revista sobre a estrutura, que me reportou a uma etapa anterior de meus desenvolvimentos. Isso quebrou o meu elan, com o qual prossegue o que desenrolo este ano, diante de vocês, referente a essa dimensão mais profunda do movimento do pensamento, do trabalho e da técnica analíticos que chamo de ética. Reli o que dei para vocês da última vez, e creiam-me, não está nada mal. É no desígnio desse reencontrar esse nível que adiarei a continuação para a próxima vez. Estamos nessa barreira para além da qual está a coisa analítica e onde se produzem as frenagens, onde se organiza a inacessibilidade do objeto enquanto objeto de gozo. É aí que se situa, em suma, o campo de batalha de nossa experiência. Esse ponto crucial é, ao mesmo tempo, o que a análise tem de novo, por mais acessível que seja, no entanto, no campo da ética. Bom, aqui ele está voltando, né, falando da coisa analítica, quanto objeto de gozo, e vamos lá. Para compensar, em suma, essa inacessibilidade, é para além dessa barreira que se encontra projetada toda sublimação individual, e também as sublimações dos sistemas do conhecimento, e, por que não, do próprio conhecimento analítico. É provavelmente a isso que serei levado a articular para vocês da próxima vez, em que a derradeira palavra do pensamento de Freud, e especialmente sobre a pulsão de morte, se apresenta no campo do pensamento analítico como uma sublimação. Gente, quem quiser falar qualquer comentário, fiquem à vontade, tá? Eu vou continuando a leitura. É nessa perspectiva que não me pareceu inútil fornecer-lhes a maneira de um parêntese, o pano de fundo sobre o qual essa noção poderá formular-se, fazendo com que seja resumido para vocês, pelo Sr. Kaufmann, segundo o espírito habitual de um seminário, aquilo que os representantes de uma boa geração analítica, nomeadamente Benfield e seu colaborador Fitzberg, isso não sei pronunciar direito, cogitaram no que se refere ao sentido da pulsão, para tentarem conferir-lhe seu pleno desenvolvimento no complexo científico de então, onde lhes parecia que ele deveria ocupar um lugar. O que eu lembro aqui foi do que o Marcelo falou na conferência dele, né? Ele falou muito do seu Benfield, sobre a sublimação. Eu vou continuando. Nesse sentido, é um momento da história do pensamento analítico que será apresentado para vocês hoje. Vocês sabem que importância dou a esses momentos, uma vez que, em suas próprias aporias, pretendo frequentemente ensinar-lhes a encontrar uma aresta autêntica do terreno no qual nos deslocamos. Verão que dificuldades encontra a tentativa de Benfield para inserir a pulsão de morte numa energética que certamente já é antiquada, mas que é bem aquela do contexto no qual o próprio Freud falava. Quanto a isso, o Sr. Kaufmann fez muitas observações pertinentes sobre o fundo comum de noções científicas do qual Freud extraiu alguns de seus termos, que situamos mal, ao simplesmente abordá-los inteiramente desnudos, contentando-nos com a sequência dos enunciados de Freud. É certo que uma coerência interna lhes confere sua importância,
mas saber de que discursos da época eram extraídos nunca é inútil. Segue-se a comunicação do Sr. Kaufmann. Agradeço infinitamente ao Sr. Kaufmann, com toda a sinceridade que posso dar, de ter nos feito o favor de desembaraçar para nós o encadeamento de mediações representado por esses 3 artigos essenciais de Benfield. Se para alguns desejaria que fosse o menor número possível, isso pôde parecer um circunlóquio no plano geral de nossa pesquisa. Com certeza, não é um aperitivo. Se a pulsão de morte em Freud encontra em Bertfield essa objeção de supostamente nada nos ensinar no interior do fenômeno, verão que ela nos ensina muito sobre o espaço no qual o pensamento de Freud se desloca. Em suma, ouviram o bastante para ver que essa dimensão é, propriamente falando, a do sujeito. É a condição necessária para que o fenômeno natural da tendência na entropia seja retomado no nível da pessoa e que possa adquirir o valor de uma tendência orientada, significativa do sistema na medida em que este se situa inteiramente numa dimensão ética. Estaríamos errados em nos espantar com isso, já que, de outro modo, isso não seria nem o método, nem a via terapêutica, nem mesmo ascética de nossa experiência. Bom, esse é o parêntese. Tocou em algo, sujeito de vocês? É a questão. Né? O senhor Kaufmann, ele tem um dicionário, né? Vocês conhecem? Não conheço, não. Não? Eu Não. tenho um livro dele antigo, eu comprei até no sebo. Eu estava estudando alguns de conceitos mesmo, sabe? E, e eu acho muito legal voltar nele para ver esses conceitos. Mas aqui a gente já falou muito, né? A gente leu desde o começo. Ó, o livro fala da Parece, coisa. parece que eu, bom, não sei, eu estou chegando agora, já tenho esse volume há algum tempo, já li outras partes. Aham, Dá a impressão que o Lacan está trazendo aqui essa questão aí do Kaufmann, que, de uma certa forma, ele parece que quer se opor ao pensamento do Freud, e o Lacan está querendo dizer que justamente essas argumentações que ele utiliza, eu não sei se definições aí no dicionário dele, sim, não se sustentam e mais reforçam aquilo que o Freud vem falando sobre a pulsão, né? sim. A impressão que eu tive, esse eu disse, o Lacan ele usa muito disso, ele é muito irônico. Quando ele começa a agradecer, ele vai contribuir muito. Quer dizer, ele vai contribuir muito porque a contraposição que ele faz, ela é fraca, né? Ela não se sustenta e só reforça o vigor do pensamento de Freud em relação à pulsão. Você teve Eu fiz essa perce- lei essa leitura. rapidamente. Eu penso muito essa questão da ironia do Lacan, né? A sacada. Uhum, Ele é o cara que melhor leu Freud, porque ele tem essa pegada irônica, e aí ele vai trazendo elementos, aí ali o que o Freud coloca, ele se confirma, mas tem muita coisa que ele amplia, né, no sim, Freud, sim. né? Então, acho que é legal e a gente ficar atento, assim, porque quando ele começa a elogiar e tal, e agradecer, vai ficando atento o que ele está querendo. Bem interessante sua colocação, Genival. E outra coisa também que eu achei interessante, né, que nós terminamos de falar aqui agora, ler, antes dessa transgressão do gozo, cadê? Uhum. Ai, deixa eu ver se eu lembro aqui. O amor ao próximo, né?
Mas lá atrás, ele falou, ele escreve também sobre o Bentfield, né? Você disse que já leu. E o Marcelo falou muito sobre essa sublimação, né? Aham. Conosco. Até o Tainan falou muito, questionou ele, fez algumas questões, eu achei bem legal. Você lembra, Tainan, das suas questões sobre isso? Sublimação individual? E realmente o Lacan, ele vai além. Ele não Uhum. Tem vai... também o que o Lacan acabou de falar do SAD. E vai entrar na pulsão de morte, né? Tipo assim, acho que, que o Lacan tá pondo é que prazer é esse, né? Até o primeiro que é singular, né? Que ele diz que o SAD é o homem do prazer. Não tem uma coisa assim que ele acabou Não, de falar? não. E aí eu, eu não entendi muito bem, na verdade, isso do. O que esse. Que você está falando do Kaufman? Você É, o poderia dizer de novo isso do dicionário? Isso... Ele tem um dicionário de conceitos, e lá, quando eu comprei esse dicionário, foi até a minha analista que sugeriu, porque eu queria entender a música, era sobre a música, sabe? Esse além do Lacan, né? E eu estou estudando, estou até escrevendo sobre isso, a sublimação, a música e o além, essa ironia que o Genival falou, onde que o Lacan queria chegar. E o Kaufmann, ele coloca os conceitos, ele mostra conceitos lacanianos, conceitos freudianos, né? Agora, eu não conhecia essa fala do Genival, achei interessante por esse outro lado, né? Que ele acabou de colocar. Mas, e Lacan está citando aqui, Bentfield, Kaufmann. Uhum. Porque a pulsão do Freud também é uma coisa muito do corpo, né? Ele tem isso, né? Dos orifícios, né? Tem essa coisa também do somático, né? E o Lacan, como que vocês. Bom, se bem que a gente vai ler ainda o próximo capítulo, né? Acho que essa parte aqui foi uma. Bom, nem sei na verdade o que o Lacan quis dizer com esse, que ele vai. Com Mas esse o trecho agora que segredo nós acabamos. Ele é, começa, inclusive quando ele começa aqui da interrupção dessas férias e tal, é, né? E aí ele dá uma contextualizada, nós não vamos entrar direto, né, na nossa lição, no nosso tempo. Ele está fazendo uma preparação aqui, né? exatamente, ele retoma a coisa, né? A- Ele já está colocando ali dois nomes aí de que o pessoal conhecia, que tinha publicações e tal, e aí o que ele vai querer dizer é o seguinte, quando ele começar, pensou, ele vai falar, mas o que eu quero dizer, o que interessa mesmo é pá, pai, pai. Pai, pai. Então, acho que a gente tem que continuar a leitura linha a linha, né? Para ver se é isso mesmo. Mas então tá, Camila quer falar, quem quiser, não sei quem. Eu não consigo ver quem está aqui, né? Porque eu estou no celular, então tá diferente. Mas tá aberto. Quem quiser falar, não sei se estamos só nós. Se a Camila quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá, Camila? Tem a Janaína. Oi? E a É, Janaína também. a, a Janaína está aqui? Ah, oi, Janaína, tudo bem? A Oi. Laís acabou de falar. Oi. A Laís acabou de falar que não vai entrar, mas agora eu vi. Quando vocês falam, eu vejo. Aí aparece aqui no celular para mim, tá? Que o pessoal tá na comunicação, na linguagem aí, né? Sem palavras. Sem palavras, é importante também, é um momento importante É esse, importantíssimo. né? Então tá, então a gente vai continuar, começar então o capítulo 16, né? Aham. É isso, o nosso objetivo é chegar lá o mais rápido possível no último capítulo, porque nós estamos atrasados, mas está tudo bem, vamos entender. Alguém quer ler? Continuo eu. Posso ler. Então fica à vontade, pode começar. Então, aqui tem o título e abaixo vem ali os intertítulos ou as divisões que ele vai usar, né? Sim, É o título A Pulsão de Morte, e abaixo tem aí 5 intertítulos: Marx e os Progressistas, O Gozo, Satisfação de uma Pulsão, O Sistema do Papa Pio VI, Criacionismo e Evolucionismo, A Mulher como Ex Nihilo. Não gostaria de começar hoje meu seminário sem lhes dizer,
brevemente aquilo que não tive a oportunidade de dizer ontem na reunião científica da Société. Assistimos a uma comunicação notável, feita por alguém que não tinha de revolucionar o domínio da histeria, que não se encontrava na posição de nos fornecer uma experiência imensa, nem mesmo original, já que é alguém cuja carreira psicanalítica está começando, mas cuja exposição completíssima e talvez, como foi dito, demasiadamente rica, tinha, não obstante, um caráter extremamente articulado. O que não quer dizer que nada dela deve ser retomado. E se eu tivesse pensado dever forçar as coisas intervindo após uma interrupção, talvez um tanto prematura da discussão, eu teria, sem dúvida, retificado certos pontos que foram adiantados referentes às relações da histérica com o ideal do eu e o eu ideal, e precisamente uma concatenação dessas duas funções. Isso não é o importante. Uma comunicação dessa espécie mostra a que ponto as categorias que me esforço há anos em promover perante vocês se revelam manejáveis e permitem articular as coisas com precisão. Elas introduzem uma clareza que está nas próximas dimensões de nossa experiência e, qualquer que seja a discussão que se possa levantar sobre certos pontos de detalhe, vocês veem as noções teóricas se animarem como que pelo seu próprio movimento e encontrarem o nível da experiência. Fala-se das relações da histérica com o significante. Podemos sentir de perto a cada instante sua presença na experiência clínica, e a exposição de ontem à noite lhes apresentava, por assim dizer, como uma máquina em funcionamento que se animava diante de vocês. Cada um desses pontos se oferece à crítica da experiência, mas o conjunto fez com que vocês sentissem de perto a convergência das noções teóricas que lhes forneço com a estrutura com a qual lidamos, que é definida pelo fato de que o sujeito deve ser situado no significante. Vemos verdadeiramente se produzir diante de nós o isso fala. O isso fala, emergido da teoria, confluía com a mais cotidiana experiência clínica. Vimos se animar a histeria em sua dimensão própria, e não por referência a forças obscuras desigualmente repartidas no espaço, além disso, não homogêneo, o que constitui habitualmente o discurso pretensamente analítico. Ele não é pretensamente analítico, senão uma vez que ele se aliena em todo tipo de referência às ciências, mais do que estimáveis, cada um em seu âmbito, porém que são frequentemente invocadas pelo teórico apenas para mascararem sua inabilidade em se deslocar em seu próprio âmbito. Isso não é simplesmente uma homenagem ao trabalho que lhes foi apresentado, nem tampouco um simples preâmbulo ao que prossigo perante vocês. Porém, a revocação de que me esforço este ano em avivar para vocês com meus meios, que são simplesmente as de minha experiência, a dimensão ética da análise. A impressão é que esse grupo, ou pelo menos grande parte dele, que à época fazia o seminário com Lacan, estiveram presentes num evento importante em que uma figura da intelectualidade fez uma palestra e todos eles assistiram essa palestra. E aí o Lacan está pegando isso como gancho, né, para trazer aqui. Mas dá a impressão que já que no final, no penúltimo parágrafo que eu li, tem aqui alguma coisinha do Lacan que a gente tem que pegar, que ele diz assim,
antes um pouquinho, o isso fala emergir da teoria, Uhum. confluía com a análise cotidiana, a experiência clínica, que é aquela questão de que o outro que fala, né? Quando se fala, é o outro que fala, é a presença da falta, né? Que Sim, ele coloca aí. Aí ele diz aqui, vimos se animar a histérica em sua dimensão própria e não por referência a forças obscuras desigualmente repartidas no espaço. Além disso, não homogêneo, que constitui habitualmente o discurso pretensamente analítico. Ele não é pretensamente analítico, senão uma vez que ele se aliena em todo tipo de referência às ciências, mais do que estimáveis cada uma em seu âmbito, porém que são frequentemente invocadas pelos teóricos apenas para mascararem sua inabilidade. Aqui é. está o gancho do Lacan. Como se ele estivesse querendo dizer, aquela conferência que a gente viu, tal, ali toda bem estruturada, mas ali vai mostrar que o sujeito, o camarada lá, o palestrante, ele não tinha habilidade. Para mascarar essa inabilidade, ele vai deslocar isso no seu próprio âmbito. E aí a intenção, acho que o Lacan vai falar, mas que eu vou apresentar hoje para vocês, ou nesse seminário, é a habilidade que nós já desenvolvemos para apresentar isso. Foi isso que eu entendi. Legal, muito legal. E pegando um gancho, né, do que você falou aqui, essa conferência que ele fez lá na Société, né, aqui no finalzinho também ele fala que onde que foi, né, Ah, no final das notas, ele fala, tá? trata, né, da Société Françoise de Psychanalyse, fundada em 1953, que é o Ah, mesmo ano do Seminário 1, onde ah, Lacan sofreu a excomunhão, quando ele começa a questão dos seminários, né? quando ele começa a questão dos seminários. Por quê? Porque ele estava realmente. Era esse problema que você falou, da inabilidade, estavam mascarando a análise, Ah, né? É o ego, isso. né? Aquela coisa, aquele momento. E não é o que Lacan pretendia, né? Aham, E ele veio, Freud queria também, né? ele veio para esclarecer, não para. Né? E quando ele coloca que isso fala, aí ele volta na coisa daqui da ética. Isso fala, Uhum. coisa que ele vem falando desde o começo do seminário. E aí ele termina esse último parágrafo com meus meios, que são simplesmente de minha experiência, admissão ética da análise. A análise, que vai Tá falando, no texto lá que nós lemos, objeto de gozo, né? Qual que é? Limites, que a gente vem lendo, né, pessoal? Agora a gente estava falando sobre isso, limites, pulsão, objeto de gozo, ciência, mascaramento, eu acho que tudo isso são palavras importantes, né? Ficar mascarando, sim, né? hum, Bem interessante, gostei. Ele estava sendo irônico, mas agora que ele vai começar. vai pegar fé. Pode continuar? Pode. Pretendo este ano não fazer nada mais do que fiz nos anos precedentes numa elaboração progressiva, a partir da referência primeira à fala e à linguagem, como na tentativa, no ano passado, de precisar a função do desejo na economia de nossa experiência, uma vez que esta é guiada pelo pensamento freudiano. Nesse comentário do pensamento freudiano, não procedo na qualidade de professor. A ação geral dos professores, no que diz respeito ao pensamento daqueles que sucedem terem ensinado algo ao longo da história, consiste, em geral, em formulá-lo de tal maneira que ele só aparece pelos seus aspectos mais limitativos e parciais. Daí a impressão de arejamento que se tem sempre que se vai aos textos originais. Falo dos textos que valem a pena, que é muito importante. O Lacan está fazendo uma crítica, uma análise crítica. Ele sempre foi rejeitado como professor
Sim, nas instituições, né? sim, Porque dentro das instituições ele queria ser um professor com liberdade de questionar, e aí ele vai criar justamente os seminários para ir além dessa função limitativa, didática dos professores. Esse parágrafo aqui é interessante, porque aqui ele começa a definir, né? A sim, ação geral dos professores, no que diz respeito ao pensamento daqueles que sucedem, ter ensinado algo ao longo da história, consiste em geral formular de tal maneira que ele só aparece pelos seus aspectos mais limitativos e parciais. Ele já está dizendo também, eu não vou pegar apenas e falar o que Freud falou. Eu quero ir além, eu quero ter a liberdade de falar o que eu entendo, o que eu às vezes questiono, o que eu reconheço, o que eu tenho dúvida, e que ele também teve. É muito interessante isso daqui para a gente pensar a educação, né? sim. E o professor ele fica como um papagaio do livro didático que foi adotado, e dele fica repetindo, né? E É, aquilo lá, ele está querendo dizer, eu não vou ser um mero papagaio. Se quiséssemos usar, que ele usa muita metáfora, ele é o mestre das metáforas. Então, esse é um comentário que eu faria aqui desse parágrafo. ótimo. E mesmo porque, qual que era? Parece que Lacan já sabia desde o primeiro seminário onde ele queria chegar, né? A gente fala É, que no seminário 11 ele está falando exatamente disso, dos quatro discursos. Então, é o discurso do analista, não é o do mestre. e bem-aventurado nós que, ele, que ele tenha sido rejeitado nas universidades, E porque aí ele pode criar esses seminários e que atraía tanta gente. E ele fez um trabalho de continuidade tão aprofundado, né? E se às vezes tivesse sido aceito e acolhido, poderia ter sido engolido pelas instituições. E a é gente está fazendo nós isso. sem querer te cortar, Genival, mas a gente está fazendo um cartel sobre a escola de Lacan, e a gente vem lendo e relendo Ai, todo o para texto. participar. Quanto que eu vou poder participar dos cartéis? Que para mim tudo é Cartéis, quando novidade. você quiser, a gente pode, a gente tem, tem um Manda, grupo de cartéis, você não, eu vou mandar para você. Vou mandar e manda. você vê o tema que te Tem, interessa. Uhum, vou tem, mandar. não, me interessa muito essa questão da escola Ah, e do. ele é ótimo, então a gente está lendo. Então nós lemos toda essa confusão da IPA, né? Porque a IPA, ela realmente ela estava se tornando muito didática. Os analistas Aham. precisavam passar pela prova, né? Uhum. E a experiência, a análise, que é muito importante, ela estava Sim. fácil, né? Aham. Então, É assim, teoria é importante, verdade. né? Uhum. Sim. Deixa eu ver o que eu ia te falar, eu esqueci. Mas é isso, é dentro desses discursos que a gente estava conversando, né? E Aham. então Lacan ele percebeu, por isso que ele fez os escritos, o retorno à leitura dos escritos técnicos de Freud, porque os escritos técnicos de Freud, que nem você colocou em uma das suas falas que eu esqueci de pontuar aqui, mas Aham. não era teórico, não era Ah, didático, era experiência. experiência clínica ali mostrando, né? E a força disso é incrível, né? Quando vai tendo o relato ali, né? Como que ele lidou, que erros que ele cometeu, às vezes com interpretação muito adiantada, e depois vai ver que é outra coisa. Então, é uma coisa muito rica, né? É muito rico, é que nem que você colocou aí, agora eu lembrei dos professores, então vai além. E aqui, né, pessoal, o pessoal também vai lembrar que a gente leu aqui, você também, Genival, que você disse que já leu, mas em algum Ah, lugar ele fala assim, eu não estou falando para professores. Lembra que isso. fala dele aqui? Aham. É, não A estou falando para professores, é. estou aqui na universidade, fui convidado, agradeço, mas ele nunca É, esqueceu a ética do desejo dele, né? sim, muito interessante. É muito interessante. Mais alguém Quando quer comentar, gente? Fique à é, vontade. ou quiser comentar, fica livre aí. Isso. Vamos lá, então, continuar? Vamos lá, não se supera Descartes, Kant, Marx, Hegel e alguns outros, uma vez que eles marcaram
a direção de uma pesquisa, uma verdadeira orientação. Não se supera Freud tão pouco, não se faz tão pouco com que interesse a cubagem, o balanço, utiliza-se, movemos-nos em seu interior, guiamo-nos com o que ele nos deu como direções. O que aqui lhes apresento é uma tentativa de articulação da essência de uma experiência na medida em que foi guiada por Freud. Não é absolutamente uma tentativa de culpar ou de resumir Freud, que a dimensão ética seja nossa própria experiência. Não veem vocês o testemunho disso nesses desvios implícitos de ética dos quais testemunham as noções pretensamente objetivantes que pouco a pouco vão sendo depositadas através das diferentes épocas do pensamento analítico? Uma noção ética implícita não será depositada nessa noção de oblatividade que frequentemente vocês me veem criticar diante de vocês? As metas não formuladas, mal confessadas, mas muito frequentemente explícitas, se articulam a noção de refazer o eu do sujeito, de efetuar na análise reformação do sujeito, para não dizer reformação, reforma em todas as implicações da análise, não comportam elas uma dimensão ética? Quero simplesmente mostrar-lhes que esta última é inadequada, que não corresponde à nossa experiência, às dimensões reais em que o problema ético se propõe. Freud nolo indica pela natureza do próprio sentido que ele nos abriu. Levando-os, portanto, este ano para o terreno da ética da psicanálise, conduzi-os a um certo limite que ilustrei por meio de uma confrontação, de uma acentuação da relevância de um pelo outro, por mais paradoxal que isso pareça, de Kant com Sade, para nomeá-los. Levei-os ao ponto de apocalipse ou de revelação de algo que se chama transgressão. Esse ponto de transgressão tem uma relação sensível com o que está em questão em nossa interrogação ética, ou seja, o sentido do desejo, que minha elaboração nos anos anteriores levou-os a distinguirem estritamente da necessidade na experiência freudiana, que é também a nossa cotidiana. Não é possível reduzir a função do desejo, fazendo-a surgir, emanar da dimensão da necessidade. Isso lhes dá o contexto no qual nossa pesquisa se move. Então, ele está... Parece-me aqui, Gislaine, se estiver equivocado, corrija-me, por favor, que ele está querendo dizer o seguinte, que vinha todo ali um movimento como se eles fossem agora capazes, com um certo utilitarismo do pensamento, de reformar o sujeito, né? Sim. E aqui o que ele está falando é o seguinte, que a ética da psicanálise está em, primeiro, a gente reconhecer que é o pensamento do próprio Freud, né? Desejo, logo existo, né? E aí, então, nós não vamos reformar ninguém. O desejo ele vai estar sempre presente, mas nós vamos para o autoconhecimento, né, de como é que esse desejo se manifesta e tal. E a ética está justamente aí no respeito e não de quem tem uma verdade absoluta, como se fosse uma camisa de força, vai pôr o sujeito ali dentro e os problemas foram embora. É por aí? É muito bom. Então, eu também não, quem sou eu, né, para essa altura, mas me marcou muito o que você falou, né? Colocar uma camisa de força, achei bastante significativo, né? E o que que é o É, analista? O analista, ele está ali para, né? É um diálogo de sujeito para sujeito, ele não vai sugestionar, não é sugestão, né? Não vai, ah, vai ele vai ouvir, né? e nem aquela questão da psicologia positiva mesmo, né? É, Não, exatamente. para Vai, de pensar nisso daí, comece a pensar positivo, vai dar tudo certo. é, sim. Cada um tem seu, né, a hora da Constituição, né? Sim, É.
Ele fala dessa dinâmica, né? Porque agora é São, interessante que ele cita a transgressão, né? Mas ele já está aqui. Vamos ver, vamos sentir a transgressão de cada um. Aí vem a importância da análise, assim que eu penso. No meu sim, momento, a leitura, né? Não sei se eu também estou correto ou não, mas eu acho não, assim, mas é por aí. é por aqui. Continua. É, continua. Continua. Se alguém quiser também, fique à vontade. Se o Genival quiser continuar Fica também, tranquilo. tá. Só um complemento que eu lembrei, assim, até foi uma fala que eu assisti do Cesarino sobre a pulsão. E ele define a psicanálise, ele fala assim, a psicanálise é uma pergunta. E aí e agora ele falando assim, a interrogação ética, ou seja, o sentido do desejo, né? E aí isso de a psicanálise ser a pergunta, realmente eu acho que é até assustador, né? É o que falta. Assustador, né? Apocalíptico, tudo isso, né? E aqui ele tá juntando, né? O Kant ao Sade, né? E ele está É muito... pegando, porque a própria palavra Apocalipse significa revelação, e aí ele está querendo dizer, nós vamos a essas revelações. E essas revelações estão presentes a partir do conhecimento, né? Porque às vezes na ignorância começa a se colocar coisas que só está revelando a ignorância, não o conhecimento. Então ele está querendo dizer que a ética na psicanálise ela está ligada a essa revelação, não no sentido profético. Ele usa o Apocalipse aqui na ironia mesmo, É. para mostrar que essa não é uma revelação divina, mas é a revelação do dia a dia, na clínica, contato com o sujeito. E a ética está construída aí nessa relação com o outro. E é interessante que falou aí, como que é o nome do menino que acabou de falar e aparecer? Tainan, Tainan, Tá aí, né? Tainan. A questão da psicanálise é uma pergunta, né? E a psicanálise, na realidade, o Freud vai entender isso, e o Lacan também, ela surge da filosofia. E a filosofia não deu conta de ir para o inconsciente, ou de descobrir o inconsciente, né? E lá na filosofia já se dizia, né, que o mais importante não são as respostas, mas é você saber fazer perguntas. E a função do analista é essa, não é chegar e falar, ah, não, isso que você falou é isso, mas é começar a fazer pergunta, né? E é em cima dessas perguntas, que é aquela ideia, que está até lendo um livro aqui do Quiné, que ele fala que o sonho é revelado por quem sonhou, né? É. Ah, qual livro que você está lendo, Genival? Rapaz, eu entrei, né? Ah, eu Eu gosto. já, eu já lia sobre psicanálise, mas depois a Marilene Kowalski me falou, e eu falei, nossa, eu sempre quis fazer psicanálise. Ela falou, aqui tem o Fórum do Campo Lacaniano. Aí me Ah, passou o contato da Tatiana, eu já me associei, me inscrevi, participei de várias coisas. E aí, eu estou ajudando ela para lançar um livro dela aí em relação a uma paciente que ela atende há 27 anos, é, né? eu escutei, eu estava lá na jornada em Campo Grande, vi vocês dois lá. Era Ah, você que estava lá, então, né? Porque eu não, é, não liguei uma depois. coisa à outra. E aí, ela. E no trabalho dela tem muito o Antônio Quiné. Aí eu entrei na Amazon, comprei dele A Descoberta do Inconsciente. Ótimo, maravilhoso. Mas é muito interessante. E foi uma série de palestras, parece que ele fez aqui em Campo Grande, anos atrás, e Sim, aí foi utilizado como livro. E o que faz psicanalista foi lançado, o pessoal não está aí, aí. faz psicanalista, foi lançado agora em agosto de 2025. Ah, tá. E tem aquele Novo, hein? outro, As Quatro Mais Uma, está guardado ali Conceitos, na outra bolsa. mais um conceito. Ah, Então, assim, eu estou assim, muito interessante. Para mim, que perfeito. estou O que é engatinhando, ótimo. então, Uhum. e aí estou lendo essas coisas aqui, fazendo uma ligação com o que o Quiné está falando. Ótimo. É Quando você muito entrar no legal. cartel, você está preparado. Você já está com um monte de. Então, aí depois você vai me mandar, eu vou entrar nesses cartéis aí.
Tá, você vai escolher, vou Nós tá. somos um cartesiano, mas não de Descartes. Não, não de Descartes, é um É, cartão. desejo, logo existo. Não penso, logo existo. Desejo, logo existo. Cuidado com a transgressão. Aí Vamos lá, diz vamos. assim, volto. Declaração. Temos um Pode tempinho, pode. Porque a nossa reunião dura 1 hora, falar, legal. certinho. Ela é tipo sessão do Lacan. Ah, que Acabou, bacana. cortou, Você acabou. acabou, vamos embora. Volto a algo que é quase contingente em relação ao que sustentei para vocês. No meandro de uma de minhas exposições, fiz uma excursão paradoxal e até mesmo fantasista sobre duas formas que opus uma à outra, as do intelectual de esquerda e do intelectual de direita. Muito atual isso aqui no Sim, Brasil. nós lemos também muito isso daqui É, no capítulo passado. falando dois termos e de um certo registro, colocando-os um contra o outro, pude parecer dar prova dessa imprudência que encoraja o indiferentismo em matéria de política. É muito interessante, é um método que eu já vi, que recorrentemente aparece no Lacan. Ele coloca essa questão de um termo contra o outro, ele faz o confronto, e é aí nesses meandros que ele vai descobrindo as coisas novas, vai abrindo a mente da gente. Então, ele está Uhum. colocando, nesse que ele fez, ele colocou um contra o outro e pôde parecer dar prova dessa imprudência que encoraja o indiferentismo em matéria de política. Em suma, puderam criticar-me após ter ressaltado em termos que, no entanto, escolhi com atenção. Bem que tive o cuidado, no entanto, de dizer que a ética de Freud no mal-estar na civilização era humanitária, o que precisamente não é dizer que ele fosse um reacionário. O fato de ter ressaltado que Freud não era um progressista. Então, parece que depois dessa conferência, que ele está querendo dizer que alguns começaram a querer criticar que ele estava defendendo o pensamento de direito. Uhum. Mas quando ele diz aqui que o Freud é humanitário, ele não está querendo dizer que ele é reacionário, né? E alguns entenderam ali mal, então agora ele vem para... Essa observação, embora não me fosse contestada, sua pertinência propriamente dita, pareceu alguns perigoso acentuá-la. Estou surpreso de que qual coisa tenha podido ser medida e precisamente na perspectiva orientada politicamente de onde me foi traduzida. Há aqueles que podem igualmente ter sido surpreendidos, gostaria de incitá-los, coisa que nunca é inútil para controlar os movimentos de sensibilidade, a se informarem de uma maneira um pouco mais precisa pela leitura de certos textos curtos. Eu trouxe um deles. Trouxe o primeiro volume das obras filosóficas de Karl Marx, traduzida por Molitor e publicadas por Alfred Kost. Aconselho a estes lerem, por exemplo, a contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel, ou simplesmente essa pequena obra curiosa que se chama A Questão Judaica. Talvez eles adquiram aí uma noção mais pertinente do que Marx pensaria em nossa época sobre o que se chama de progressismo, quero dizer, um certo estilo de ideologia generosa, extremamente difundida, vamos dizê-lo em nossa ideologia burguesa. A maneira pela qual Marx teria a apreciação disso parecerá para todos aqueles que se quererão referir a essa fonte ser uma medida boa e sadia de uma certa honestidade intelectual. De maneira que, dizendo que Freud não era progressista, eu não queria absolutamente dizer, por exemplo, que ele não estivesse interessado na experiência marxista. Mas, enfim, Freud não era um progressista. Não era, de modo algum, uma imputação política que lhe dizia respeito. Só que ele não participava de certos preconceitos burgueses. Dito isto, há um outro fato, é que Freud não era marxista.
Isso eu não ressaltei, pois, na verdade, não vejo qual é o interesse nem qual a importância disso. Deixo para mostrar mais tarde qual pode ser o interesse da dimensão aberta por Freud para um marxista. Será muito mais difícil introduzir este ponto, já que até a presente data não parece que do lado dos marxistas, se é que ainda existem marxistas, eles se tenham dado muito conta do sentido no qual se articula a experiência indicada por Freud. Então, assim, a ideologia também estava muito forte naquela época, né? E é muito interessante quando ele diz aqui, não parece do lado, se é que ainda existem marxistas, tenho dado muito conta do sentido do qual se articula, mas ele fala ali anteriormente que ainda está aberto para os marxistas. Ele está querendo dizer que a psicanálise ela não está refém de pensamentos ideológicos. Né? É o que ele está querendo dizer. A psicanálise é livre, né? Porque ela não está a serviço de nenhum poder político. Tanto é que ele cita o mal-estar na civilização de Freud, né? Isso. A gente relê, temos até uma bela leitura. Ele Eu mostra tenho o problema. é muito, é basilar, né? É, É basilar, porque eu identifico ali o mal-estar da civilização como sendo o desenvolvimento do domínio próprio, né? Quando você vai se autoconhecendo, né? Ah, eu desejo aquilo, mas se eu não tomo posse, eu sinto aquele mal-estar da proibição da posse, mas é pela não posse e por aquele mal-estar que eu estou sendo civilizado. Não é isso? Eu sabe? não estou. É assim, mais ou menos assim, né? E essa eu faço a leitura. Marx entra em continuidade com o pensamento que vai desembocar nessa obra que foi objeto de sua observação mais pertinente, ou seja, a filosofia do direito de Hegel, onde se articula algo que ainda não saímos, pelo que eu saiba, ou seja, os fundamentos do Estado burguês, que dá a regra de uma organização fundada na necessidade e na razão. Marx faz-nos perceber o caráter partidário, parcial, insuficiente da solução dada nesse contexto e mostra que a harmonia da necessidade da razão nesse nível é apenas uma solução abstrata e dissociada. Necessidades, besoin e razão só são harmonizantes em direito, mas cada um está exposto ao egoísmo de suas necessidades particulares, à anarquia, ao materialismo. Marx aspira a um Estado onde não será apenas politicamente como ele se expressa, mas realmente que a emancipação humana se produzirá e onde o homem se encontrará com respeito à sua própria organização numa relação não alienada. Aí aqui ele vem falando sobre o marxismo, que era trabalhar a questão da consciência, né? Mas aí depois a gente vai verificar aí mais à frente aqui que também o pensamento de Marx não dá conta disso. Sim. É outra, ele vai além. Lacan sempre tem a intenção de ir além. Quando ele É, faz. ele vai além, né? Aí vamos lá, então, continuando aqui, aspira um estado tal. Tem tempo ainda? Ou... Temos mais 5 minutinhos para essa leitura e aí a gente vai finalizar. Só tem, Aham. vamos ver se dá tempo. Tá. Ora, apesar dos expedientes que a história forneceu na direção indicada por Marx, não alcançamos, pelo que parece, a realização do homem integral. É aqui que eu tinha lido. Nesse caminho, Freud é nesse sentido que ele não ultrapassa Marx. Nos mostra que, por mais longe que tenha sido levada a articulação na tradição filosófica clássica, os dois termos razão e necessidade são insuficientes para permitirem a apreciação do campo em questão da realização humana. Ocorre
que é na própria estrutura que encontramos uma certa dificuldade, que não é nada menos do que a função do desejo, tal como articulo para vocês. A E gente aí, podia aqui oi? questionar, a gente podia parar aqui para fazer uma questão aqui, assim, olha, se cada um entendeu ou não o que ele falou aqui. Ocorre que é na própria estrutura que Aham, encontramos uma certa dificuldade, que não é nada menos do que a função do desejo, tal como a articulo para vocês, né? Então, a gente podia se questionar aqui, né, de que estrutura que ele está falando, aham. que função do desejo, se a gente entende, se a gente vai querer pesquisar essa função do desejo, e onde Uhum. Lacan vai chegar, porque eu acho que se a gente for continuar lendo, não vai dar Aham, tempo de terminar, dá né? tempo. E a É, gente e podia colocar ele um está pedaço. ele tá questionando a limitação dos dois termos, né, usados ali por Marx, que é a questão da razão e da necessidade. E ele está dizendo que só isso não dá conta, porque o homem pode ter, no sentido material, as suas necessidades supridas, mas vai continuar internamente com a angústia do desejo. Ele pode avançar o máximo que tem no conhecimento na questão da razão, mas o desejo vai continuar. E aí que nessa brecha que a psicanálise entra e nada de braçada, né? Sim, Porque ela vai no foco, né? Que é a questão do desejo. do desejo, porque desde o começo ele está falando aqui, né? Do que também nós lemos aqui, onde foi. Vimos se animar a histérica em sua dimensão própria. Uhum. Histérica é essa? Que estrutura é essa? Que tem outras estruturas? Não tem? Então, me veio um monte de questões que eu acho que vale a pena reler até aqui, para a gente, Até né? poder, correto. Né? E vocês, gente, quem está falando, quem está aí ainda? Tem Ai, alguém. tem alguém aí? Toque, toque. O que vocês acham? Vamos parar por aqui? Camila? Sim, podemos parar por aqui. Também eu não entendi muito bem, função do desejo, né? Tainã? Eu achei excelente tudo, a questão da razão, a necessidade, mas ele tocar no ponto de função do desejo foi o que me colocou contra a parede, assim, porque até isso do Sade, né, a questão de, porque eu vejo ele indo para o Sade como um extremo, né, já começa com a capa, na verdade, né, do Seminário 7, já começou já chegou chegando, vamos dizer assim, né, no Seminário 7, e aí ele apontar para isso, né, tá, beleza, a gente está vendo, vamos dizer assim, a questão do sadismo, toda essa pulsão, essa coisa extrema, né? Do extremo, do externo, né? Mas qual que é a função disso, né? Tá apontando para o quê, né? Isso daí que eu, né, enquanto sujeito ali, isso daí é por conta de quê, né? Sim, Eu acho que é interessante, assim, né? Todo desejo de algo, né? Tá apontando para algo, né? sim. Tá Fiquei bom. pensando, fiquei... Aqui nesse parágrafo que a gente acabou de ler, Ah, ele, ele coloca assim, né? Ora, apesar das expedientes que a história forneceu na direção indicada por Marx, não alcançamos, pelo que parece, a realização do homem integral. Agora, olha a sacada dele, e ele vai trazer, ele vai colocar agora Freud e Marx, e vai falar que o Freud não ultrapassou o Marx. Olha o que ele diz aqui, ó. ah, Nesse caminho, Freud, e ele frisa aqui, ó, põe um traço, e é nesse sentido que ele não ultrapassa Marx. Nos mostra que, por mais longe tenha sido levada a articulação na tradição da filosofia clássica, os dois termos razão e necessidades são insuficientes para permitirem a apreciação do campo em questão na realização humana. Aqui ele já está colocando o seguinte: a proposta do nosso seminário é ir não apenas além de Marx, mas além de Freud. é verdade. Porque ele está dizendo que o Freud não ultrapassou o Marx. É.
E agora, então, ele vai trazer essa questão. É muito interessante, muito Apesar rico. de falar, né, Genival, que ele é freudiano, mas ele desejava alguma coisa a mais, né? E além Não, disso, tem. ele fala, né, para os seminaristas dele, né? Se vocês quiserem continuar se chamando lacaniano, pode se chamar. Eu vou me chamar sempre freudiano, mas sempre a gente tem que ficar esperto com as afirmações do Lacan. O Porque lá é da freudiano dele é um Freud que não deve ficar estagnado. tá. Ele, ele chama para si a responsabilidade de continuar o pensamento de Freud e volta lá na questão dos professores. Eu não vou ser um papagaio do Freud. É, Eu vou usar esse material e vou agora me colocar como sujeito e não como objeto desse estudo. E o psicanalista tem que ser esse sujeito, ele não pode ser objeto de toda essa teoria. É por isso que a psicanálise se mantém viva na medida que nós entendermos isso. ela Nós é viva. somos o sujeito dessa história e não os objetos dessa história. E eu acho muito lindo isso que você falou, e por isso que eu fico muito animada quando falo assim, desejo do psicanalista, né? Porque cada um tem o seu estilo, mas nós Sim, temos que Freud é base e sim. além de, talvez até de quem não sabemos, né? Mas é Ah, além. Além de nós mesmos no início, já é importante pela nossa análise, né? Eu, sim, sim, sim. e E muito só um outro ponto, tem um, eu não lembro, mas foi citado lá naquele encontro sobre a ética, e eu já tinha ouvido a chefe que está com a gente no cartel, porque o Lacan está trazendo isso do Estado do mal-estar na civilização, que é aquela frase bacana, deve renunciar à psicanálise todo analista que não conseguir alcançar o horizonte de sua época, né? Então, tipo assim, ainda tem o Estado, tem todo o contexto social, a cultura envolvida, porque daí entra no que ele disse agora a estrutura, né? Essa estrutura é o quê? Aí eu não sei se é a clínica do sintoma, o que vocês pensaram, ou é a estrutura do Estado, né? Porque eu acho daí uma ótima questão para a gente parar. Por isso que eu acho que ela é bifurcada, né? Eu acho que dá para você. É um leque, essa estrutura que nós estamos. Eu acho que tem que ver em fora. Eu vejo. A minha questão é essa mesmo. Por isso que eu falei Uhum. para o Val parar aqui. Porque eu acho que cada um vai abrir seu leque Ele mais. coloca, finalizando o parágrafo, né, ocorre que é na própria estrutura que encontramos uma certa dificuldade, que não é nada menos do que a função do desejo, tal como articulo para vocês. Ele está colocando aqui, acho que é a estrutura da psique, que é aqui que está, porque Freud, o Marx, ele ficou muito na estrutura do poder e do capital. E o que o Lacan está querendo dizer que aquilo, na realidade, estava apenas na superfície, né? Mas a base ou a causa primordial estava na estrutura. E essa estrutura aí é que a gente deve tratar na ética da psicanálise, porque Ótimo. nós Vamos parar aqui na podemos, estrutura, então, né? vamos parar para ficar dentro do tempo. É, então, gente, olha, agradecer vocês, tá? Pela presença hoje. Foi gostoso esse bate-papo, né? Janaína está por aí também. Ela sempre. Tá aí, Janaína? Estou aqui, sim, só prestando atenção no que vocês têm dito. Acho Beleza. bastante interessante, né, a forma como tem sido conduzida, e é um ponto bem interessante de se parar, né? Cada vez que eu leio, há uma nova questão. Uma nova questão. Há Então, uma nova questão. ótimo. Então, muito obrigada a todos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo encontro. Vamos conversar mais no grupo, tá bom? Sobre as datas. Tarefa só me para Tchau. conta isso. Acabou a semana. Obrigada, Tainá. Obrigada, Camila. Oi. Sua tarefa é me mandar os cartéis aí. Tá bom. Pode deixar. Um abraço, Valeu. tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom encontro aí. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.